Fala pessoal, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por mais esse dia, glória a Deus pela sua vida que está aí nos assistindo, começando mais um assunto de homem, e hoje nós vamos falar sobre a estrutura familiar no lar cristão, e para isso nós vamos lembrar do texto base que está no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Para iniciar esse estudo, é importante lembrar que Deus criou o homem e deu ao homem a autonomia, a autoridade para ele nomear os animais que viviam na terra e para ele guardar e cultivar o jardim do Éden também. O Senhor deu uma ordem para ele, que não comesse da árvore da vida. Na sequência, Deus ele criou a Eva pelas costelas de Adão, fez Adão dormir e falou que a Eva seria a ajudadora de Adão, auxiliadora. Bem, a estrutura familiar ela é constituída antes do pecado. Então, primeiro veio a família e depois veio o pecado. Satanás, quando tentou Eva, ele não só tentou Eva, mas ele também afetou a primeira família existente na terra, que foi a família de Adão e Eva, logo criada por Deus, constituída por Deus. Se não fosse por Deus, não teria nem Adão e Eva e não teria uma família. Quando Deus entregou Eva, quando Adão despertou do sono e viu a Eva, olhou para ela e falou assim: sim, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E na sequência fala que assim como o homem vai largar sua família, ele se juntará com a sua esposa. Bom, essa foi a primeira palavra que fala sobre a família dentro da Bíblia. Mais à frente, no livro de Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele nos mostra a estrutura familiar, como ela deve funcionar. Quais são as funções de cada membro da família, o que deve ser respeitado ali dentro. A família, assim como no livro de Gênesis, ela é algo abençoado por Deus e é necessário que sejam com duas pessoas do sexo oposto, um homem e uma mulher. O primeiro pilar principal da família, vamos falar sobre o amor do homem para com a esposa. Efésios 5, no capítulo, versículo 25 em diante. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que isso significa? Que esse amor do homem com a esposa, ele é aquele amor de Cristo para com a igreja. É o amor ágape. No grego, essa palavra amor, ela tem vários sentidos. O eros, que é a paixão, phileus, que é aquele amor entre amigos, storge, que é o amor entre pais e filhos, e o amor ágape, que é o amor de Cristo. Então, é esse amor que o apóstolo Paulo nos instrui a amar as esposas. É um amor sacrificial, é um amor incondicional, é um amor que vai além de qualquer sentimento que você esteja sentindo naquele momento. Ah, mas eu fiquei com raiva dela, mas eu estou triste, eu estou abatida, ela fez alguma coisa ruim. Você tem que continuar amando a sua esposa e isso você prova com ações e não com o sentimento, especificamente. Outro pilar muito importante é o respeito da esposa com o marido. A esposa ela tem que respeitar o marido por ser o líder, o cabeça da casa, assim como Cristo foi o cabeça da igreja. Então, quando a palavra fala sobre a submissão da esposa com o marido, ele fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, nada mais está explicando, ensinando que a esposa respeite o marido, entendendo que o marido, ele é o cabeça da família, ele é o líder e que ele precisa ser respeitado. Se a esposa não respeita o marido pela liderança dele,
Logo, os filhos vão ver isso e também não vão respeitar o marido. Logo, também não vão respeitar outras autoridades na vida deles. Então, ele está explicando que a esposa ela mostra submissão com o marido, respeitando ele. Essa submissão da esposa com o marido não é algo funcional, e sim posicional. A mulher ela não está abaixo do marido, ela está do lado dele, junto com ele nessa jornada da vida de casado. Então, o marido não tem que achar que a esposa ela é inferior, ela é empregada, é capacho dele. Muito pelo contrário, ele tem que olhar para ela, como diz no livro de Provérbios. A mulher sábia é a coroa do marido. Então, a coroa de um rei ela é adornada, a coroa do rei ela é cobiçada por outros reis, tanto que quando tinha uma invasão, a primeira coisa que eles queriam roubar era a coroa do rei. Então, a mulher ela é vista como a coroa do marido. Não é para ele se sentir superior a ela, muito pelo contrário, eles estão juntos na mesma caminhada. O interessante de olhar para essa questão da esposa com o marido é porque no livro de Gênesis fala que o Senhor fez uma auxiliadora, uma ajudadora, e a gente faz uma comparação dessa ajudadora, é diferente de um ajudante de obra com um oficial. Então, lá na construção você tem o pedreiro e o ajudante de pedreiro. O ajudante pedreiro ele cumpre ordens do pedreiro, ele está abaixo do pedreiro, ele não tem autonomia. A esposa não é isso, a esposa não está nessa posição. Ela, quando fala de auxiliadora, ajudadora, Deus se identifica em algumas palavras, em algumas passagens bíblicas, como nosso auxiliador e nosso ajudador. Esse sentido da palavra no hebraico é socorrista. Então é como se fosse um salva-vidas no mar para o banhista, entendeu? Ele está lá para te ajudar, para te socorrer. Ele está lá para, opa, se precisar, eu vou lá, entro no mar, enfrento as ondas e socorro ele. Então a esposa, ela está nesse sentido na vida do homem, para ajudar, socorrer. Na hora que ele está em pânico lá, precisando de ajuda, ela está lá para dar um suporte para ele e não para ser inferior a ele, muito pelo contrário. Outro pilar importante é o relacionamento dos pais com os filhos. A palavra nos mostra assim: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. O que significa não provoca o seu filho a ira, mas cria ele na disciplina? Existem dois pontos importantes a serem considerados. Nós precisamos criar os nossos filhos na palavra do Senhor. E quando a gente negligencia isso e cria ele com os padrões do mundo, algumas coisas dão erradas. Primeiro, a criação do filho ela tem que ser instrucional. Você precisa criar seu filho na educação para que não precise corrigir depois. Então, a criação principal é pensando numa melhor educação para ele debaixo da palavra do Senhor. Por quê? O tempo vai passando, ele vai crescendo, vai criando maturidade para algumas coisas e ele vai errando, vai errando, vai errando, vai errando. E quando você percebe que, opa, lá atrás ficou faltando alguma coisa na criação do meu filho, você vai ter que corrigir. E quando essa correção precisa vir com muita frequência, é algo que você precisa reparar, porque você não deu na criação inicial, na educação inicial com ele, então isso torna-se um problema muito grande para você. As chances do seu filho crescer com outros defeitos, com problemas, torna-se cada vez maior. Então, a criação dos filhos aqui, mediante a palavra do Senhor, é justamente a educação inicial, aquela primeira que você dá, ensina todo o alicerce, o que é certo, o que é errado, ela tem que ser bem pautada na palavra do Senhor, justamente para que quando ele vai crescendo, a correção não tenha que ser com tanta frequência. Outro pilar importante, que é o quarto e último, é a relação dos filhos com pais. A palavra do Senhor, em Êxodo, capítulo 20, fala: filhos, honrem seus pais, para que tudo te vá bem na sua vida.
é justamente ensinando os filhos a que honrem seu pai, a sua mãe, obedeçam a ele, independente do que ele fez para você. Muitos filhos acabam abandonando seus pais depois de uma certa idade, principalmente na maioridade, porque tem traumas dos pais. Vê que o pai fez alguma coisa errada com a mãe, o pai batia muito, a mãe abandonou. Mas a palavra do Senhor não nos mostra que nós devemos abandonar os pais, ainda que eles tenham nos feito alguma coisa ruim no passado. Muito pelo contrário, ela nos ensina a honrar nossos pais. E honrar o pai e a mãe não é você se expor num relacionamento tóxico, não é você achar que, meu pai me fez mal, então eu vou ficar me expondo lá para ele continuar. Não, não é isso. Tem momentos da vida que você precisa dar um basta naquilo que te faz mal, porque não é saudável para você. Mas é importante que você entenda o respeito pelo seu pai e pela sua mãe, que você entenda como honrar eles, fazendo uma ligação, perguntando se está tudo bem, se precisar de alguma coisa estou aqui, e principalmente perdoando e não guardando a mágoa. Se não é o seu caso, não, meu pai e minha mãe me criaram super bem, eu não tenho mágoa nenhuma deles, glória a Deus, eles foram umas bênçãos, eles me criaram na palavra do Senhor. Olha, amém, glória a Deus por isso. Então, é necessário você manter o contato com eles, é saudável, você está sempre lá conversando, perguntando como é que tá, e visita de vez em quando, e chama para almoçar, chama para jantar. O importante é saber fazer a separação, porque hoje você já não é mais o filho que você era antes, hoje você é casado, hoje você tem sua família, você tem que honrar sua esposa, você tem que honrar seu marido. Então já não é mais aquela influência familiar que você tinha antes, hoje você influencia a sua família. Então muitas vezes o relacionamento entre os pais e os filhos depois de casado atrapalha o cônjuge, porque ele vê se intrometendo na família e querendo dar palpite em coisa que não tem que dar, e isso acaba gerando por falta de um basta do filho, para que eles entendam que eles têm que ficar no lugar deles, você tem que ficar no seu, mas isso não impede você de honrar eles de alguma forma. Amém? Então é isso. É importante a gente entender que assim como uma casa ela tem que ficar muito bem alicerçada sobre a fundação, o cristão ele tem uma fundação. Seu alicerce é Cristo, é Jesus. Então é importante que tudo que você faça na sua vida, principalmente com a sua família, ela esteja estruturada na palavra do Senhor. Porque imagina você, uma máquina, ela tem várias engrenagens. Se uma engrenagem quebra um dente, a máquina ela vai parar o motor. Logo, alguma coisa vai dar errado. Então, a família, ela além de precisar ser alicerçada como uma casa, ela precisa ser também vista como uma máquina que dá resultado, que funciona, que está lá constantemente, ela não para. Então aquelas engrenagens dela tem que estar muito bem alinhadinhas uma com a outra, lubrificada, justamente para que ela possa andar perfeitamente bem e debaixo da palavra do Senhor. Nós entendemos que não há vida para nós se não formos debaixo da palavra do Senhor. Não funciona, não dá certo. O padrão que o mundo está querendo expor hoje para a gente não é um padrão correto. Ele está fazendo mutações sociais na família e que não está correto isso. A gente mostra, a palavra do Senhor nos mostra, nos confronta constantemente. Não existe uma família na qual seja feita com pessoas do mesmo sexo. Não existe uma família na qual as pessoas não se relacionam com felicidade, com alegria, que ambos não têm um amor mútuo, admiração. Não existe uma família em que assim, vamos casar para ver como é que é e depois qualquer coisa a gente se divorcia e cada um segue seu rumo. Não, família é sagrado. Quando você se casa, o Senhor abençoa a sua casa. Então, automaticamente, você é consagrada pelo Senhor. Independente de você, no dia que você se casou, você acreditar no Senhor ou não. Amém? Glória a Deus por você.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fica com Deus e até mais.